Oi, pessoal! Oi! Oi! Estamos aqui hoje com uma convidada para lá de especial, né, Amanda? Conta um pouquinho para o pessoal quem é a Carol. Gente, hoje, assim, é um fala de muito, muito, muito especial para mim, viu, amiga? A Carol, assim, é uma pessoa muito importante na minha vida. Na época, a gente já era amiga, mas na época do diagnóstico do Lucas, eu falo que se eu não pirei, foi porque Deus me deu a Carol. Eu falo que todo mundo que recebe um diagnóstico deveria ter uma Carol na sua vida. Então, eu quero te honrar muito hoje, viu, amiga? Assim, acho que se as pessoas às vezes acham que eu sou muito bem resolvida em algumas coisas, eu quero te falar que eu devo muito a você. Então, eu tô muito feliz de você estar participando aqui hoje, viu? Eu tô muito feliz também, amiga. Você sabe que eu amo vocês, amo esse trabalho, o Fala de Gi, tudo isso que vocês fazem. É uma alegria estar aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Carol. Fala o que você faz, com o que você trabalha, enfim. Se apresenta aí pro pessoal. Então, eu sou psicóloga clínica de vocação, de treinamento e de experiência, já que eu tô há um tempo trabalhando com isso, que eu amo. Amiga, você sabe que eu amo isso, e a psicologia na minha vida transformou toda a minha existência, porque me deu mesmo uma missão, essa vocação. E hoje eu trabalho muito com ansiedade no consultório. Eu tenho a UFO também, na qual eu trabalho, a Federal de Uberlândia. Lá eu trabalho com dependência química, e no consultório minha paixão é a ansiedade. E esse é o nosso tema de hoje, né, Carol? Ansiedade. Ainda mais nesse período aí que a gente está vivendo, as famílias ansiosas, as famílias preocupadas, a incerteza de como será o amanhã, né? Então, nosso Fala Gigi desse mês é com esse intuito de explicar e de clarear um pouquinho para as pessoas o que é ansiedade e também para ensinar manejos de lidar com ela, né? Estou aqui para Carol, vamos começar do básico. O que é ansiedade? Então, a ansiedade é um estado, uma emoção, é um estado vago de descontentamento no sentido de agitação. Então, é difícil definir a ansiedade sem falar dos sintomas de ansiedade. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Será que eu tenho ansiedade? Será que eu tenho um transtorno de ansiedade? Onde é que entra o transtorno? Quando aquilo começa a incomodar a sua vida e te atrapalha de ter um bom relacionamento social ou profissional, ou mesmo de ir à faculdade, estudar. Enfim, quando começa a limitar a sua vida, a gente já está falando de um transtorno de ansiedade. Mas antes de chegar em transtorno, existe todo um espectro mesmo de ansiedade que é comum, que é normal e que às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar também. Por exemplo, você pode ter percebido que eu fiquei um pouco ansiosa de entrar no ar. Quem tem intolerância de com ansiedade vai achar que isso é tão aversivo que é preciso evitar essas pequenas ansiedades do dia a dia. Então, a ansiedade é um estado normal, um estado de ajuste à realidade, né? Não é defeito, a ansiedade não é um defeito e também não existe uma personalidade que seja ansiosa. Então, as pessoas estão muito confusas do que é ansiedade, o que passa a ser um transtorno, se o que elas têm é normal ou não, e se o que é que elas precisam fazer para cuidar dessa ansiedade. Eu acho que a gente podia falar um pouco agora. E é interessante, Carol, porque a ansiedade muitas vezes é o que move as pessoas, né? Então, se a gente tem um estado de muita passividade, de muita calma, muitas vezes a gente não enfrenta os desafios e não supera o que precisa ser superado a cada dia, né? Então, às vezes as pessoas consideram que ansiedade é sinônimo de patologia, como você muito bem pontuou, e que não é. É uma condição, né? E que a gente precisa, claro, dosá-la para que isso não faça mal para quem está sentindo. Exatamente. Eu tinha uma paciente que me marcou muito, Maria Paula. Ela falava que queria se livrar da ansiedade. Na verdade, todo mundo que chega no consultório chega ansioso e querendo se livrar da ansiedade. Mesmo que ele esteja ali por causa de outro problema, a ansiedade está sempre presente hoje em dia. E aí as pessoas querem se livrar. O que é o problema disso? É que isso é uma meta impossível.
Você nunca vai viver sem ansiedade, e a ansiedade tem uma parte que é muito benéfica, que é o que você falou. É o que te joga para o futuro, é o que te joga para frente. Se eu não me desafio, eu nunca vou ter ansiedade. Se eu não sair da minha cama, do meu quarto, eu nunca vou ter ansiedade. E essa não é uma vida produtiva, não é uma vida com desafios, com sonhos, com conquistas. Então, a ansiedade, na verdade, essa paciente no final do tratamento, eu acho bonito o caso dela, porque ela chegou ao final falando assim, a minha amiga ansiedade. Ela fez as pazes com a ansiedade. Que é o quê? Que é tolerar esse pequeno desconforto que a gente tem ao longo do dia com as situações que não são nosso pleno conforto, nossa zona de conforto, né? Faz parte da vida. Então, eu como leiga, né, eu vou dar meu entendimento. Então, a ansiedade, de uma forma geral, ela é positiva. O problema é quando ela vem para atrapalhar, quando ela vem exagerado. Exatamente. A ansiedade, ela é adaptativa, ela é necessária, ela faz você sobreviver, inclusive. Se você for atravessar uma rua, você pega uma grande avenida da sua cidade, se você não tiver ansiedade, você não vai atravessar essa rua. É a ansiedade de, puxa, vai dar tempo, deixa eu correr aqui, que faz o seu sangue bombear mais rápido, a sua pupila dilatar e você ficar mais alerta. Então, a ansiedade faz você sobreviver, na verdade. Chegar um cachorro bravo, você vai precisar da ansiedade para tomar uma decisão rápida. Então, você nunca vai se livrar dela. O primeiro passo de quem está sofrendo de ansiedade é entender que ela é benéfica. E eu acho até interessante, Carol, se a gente entrar até nesse universo das famílias, né, a gente vê aí muitas mães, muitos pais ansiosos quando a criança começa a fugir ali do que a gente considera normal para o desenvolvimento, se é que a gente pode usar essa palavra, né? E essa ansiedade move eles a buscarem uma intervenção precoce, movem a buscarem uma ajuda, né? Então, isso também é legal, isso também é positivo, né? Porque ainda que perceber algo de diferente no filho cause uma angústia, cause um medo, libera também uma ansiedade que está promovendo a possibilidade do desenvolvimento dessa criança, né? Porque nós sabemos que quanto antes iniciar o processo de intervenção, melhor é o prognóstico e melhor são os resultados. Então, acredito que quando a família compreende que está tudo bem sentir ansiedade, isso inclusive diminui a ansiedade, que muitas vezes é considerada patológico, né? Então, acho que esse Fala Gigi serve de consolo para muitas mães, para muitos pais, no sentido de a sua ansiedade está te movendo e isso é bom. O que é o problema, na verdade? É a falta de saúde. O nosso foco, o seu foco enquanto familiar, não devia ser a ansiedade. As pessoas estão muito preocupadas em controlar a ansiedade. O foco tem que ser na saúde. Então, tudo que for tratamento, natureza, sol, alimentação equilibrada, lazer, relacionamento social, né? Boas relações familiares, tudo isso evita a ansiedade patológica. Então, esse tem que ser o nosso foco. As pessoas estão muito preocupadas, o que eu faço para controlar a ansiedade? E o que eu te peço para fazer, não preocupa com a ansiedade. A ansiedade, ela faz parte e ela vai vir num nível normal se você se preocupar com a saúde. Olha que legal. É mudar o foco, né, Carol? Mudar o foco. E tratamento, né? A Ana Maria Paula está falando sobre buscar tratamento, isso é ótimo. Que mal vai fazer um tratamento, né? Um tratamento bem orientado, né? Quanto antes, melhor. Isso não é ruim. Carol, e quem tem essa ansiedade patológica, né? Que já está aí com picos de ansiedade, está andando... quando ela estiver passando por essa crise, vamos chamar assim, o que pode ser feito nesse momento de crise para poder, às vezes, evitar também chegar nisso? O que a gente pode passar de estratégias para as famílias, para quem está sofrendo com isso? Amiga, na hora da crise, é aceitar a crise. Né? Se você tiver alguém para te abraçar, te dizer isso vai passar, isso não vai te levar a lugar algum de ruim, não vai te causar um infarto, não vai te causar porque a ansiedade, o ataque de pânico, né, que você está descrevendo, não causa nenhum mal pior.
Se eu pego e te dou aqui uma estratégia para você evitar os sintomas no ataque, isso vai te deixar ansioso. Olha que loucura, é o contrário. Então, se eu quero te ajudar na hora do ataque, eu não tenho que falar respira, ou não respira, ou faz isso, ou faz aquilo, ou pensa nisso, porque isso vai ainda mais tumultuar a sua cabeça. Na hora do ataque, gente, o melhor que você pode fazer é não hiperventilar. O que é a hiperventilação? Respirar demais, fazer respiração de cachorrinho. Isso é ruim. Então, se você puder respirar dentro de um saco de papel, vai te ajudar a não hiperventilar na hora de uma crise de pânico. Receber um abraço e o mindfulness, que é uma meditação científica, de você procurar 5 cores ou 6 cores. Estou vendo uma parede marrom, uma cortina branca. Isso vai desviar um pouquinho a sua atenção e vai ajudar ali de leve. Mas o que você tem que entender? Você não tem que se desesperar e fazer um montão de coisas para não sentir o que você está sentindo. O que mais vai te ajudar é você entender que o que você está sentindo é uma crise de adrenalina e outros hormônios de estresse que veio em pico, veio não porque você causou, não é culpa sua, e que vai passar. Passa em poucos minutos. Quanto menos você evitar, Amanda, esse aqui é o pulo do gato. Quanto menos você quiser fugir do sintoma, mais rápido ele vai passar. E você não vai evitá-lo. E isso é que é importante você saber também. Começou a crise de pânico, tem que fazer alguma coisa para evitar. Não. E isso vai alongar a sua crise de pânico. Vai fazer você querer controlar o que não é controlável. Por que não é controlável uma crise de ansiedade? Porque, um exemplo que eu te dou, algumas pessoas têm uma crise de ansiedade dormindo. Então não foi nada que ela tenha feito. Então você concorda que dá para perceber que a pessoa estava no máximo de relaxamento, não estava pensando em nada de preocupação e ela vai ter uma descarga hormonal. O que isso te ensina a respeito de uma crise de ansiedade? Que ela é hormonal e é espontânea. Ela não é causada, nem sempre ela é causada. Claro que em algumas situações, por exemplo, falar em público pode ser um gatilho mais bem definido. Mas a mensagem que eu tô querendo te passar é que é o seu fígado trabalhando. Gente, não há nada que você... A suprarrenal, né, a glândula que está acima dos seus rins. Não há nada que você possa fazer mentalmente que vai fazer o seu rim parar de funcionar agora. A sua glândula suprarrenal parar de funcionar agora, só porque você quer. Se ela começou a disparar, cruza os braços e fala assim, ai, que ferrado, agora eu vou ter uma adrenalina aqui, deixa eu sentir ela, passou, vai passar. E tanto que em consultório, eu crio a crise de ansiedade junto com o paciente, eu e ele. E ele aprender a passar. Para ele entender que aquilo não é mortal e não precisa fugir. Olha, gente, dicas assim, que acho que todo mundo tem que internalizar, aprender, porque acho que nós estamos vivendo momentos muito difíceis e que são gatilhos para isso, né, Carol? Acho que a gente está passando por essa fase, né, Maria Paula? Que já por si só é tão difícil e que às vezes a pessoa está somatizando e está dando crises que às vezes nunca deu, né? Carol, às vezes você fala a questão de flashes que traz essa questão da ansiedade. Fala rapidinho pra gente como a gente pode trabalhar. Você fala muito da parte racional, vamos racionalizar isso. Então, eu falo muito sobre esses flashes de imagem, flashes de palavras, né? Que são, na verdade, pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos podem ser desencadeadores de ansiedade. O mais importante do que trabalhar os pensamentos automáticos, amiga, é trabalhar a crença que está por trás dele. Porque a crença é que desencadeia ele. Então, é um pouco eficiente você entender e pegar e escrever, ter um caderno de diário de ansiedade, qual que foi a característica do seu pensamento automático. Já houve relatos de pensamentos, de flashes de imagem assim, eu, por exemplo, né, paciente, eu com um carrinho de supermercado, com toda o meu guarda-roupa é o meu carrinho, eu tô vivendo na rua porque eu perdi o emprego, perdi minha família e tô morador de rua. Isso me causa um ataque de ansiedade. Bom,
É legal você entender. Por quê? Para você descobrir qual que é a crença. É uma crença de desamparo. Então, a mensagem que você traz em trazer os flashes de imagem é que você precisa conhecer quais são os seus medos. Que medo? Será que é o medo de ficar desempregado? É desamparo? Então, aí você entra com questionamento socrático, que é assim, você vê qual que é a realidade, qual que são as chances de você realmente ficar completamente desamparado. Então, é trabalhar o medo por trás da ansiedade. Para isso, você precisa conhecer, precisa escrever. Carol, e é muito importante isso, porque muitas vezes é a gente observar e identificar aquilo que a pessoa não consegue colocar em palavras, né? É a gente ver o significado daquilo que não é dito. E muitas vezes isso também acontece nas crianças, porque às vezes nós pensamos que as crianças não sofrem de ansiedade. E hoje nós temos crianças extremamente ansiosas. E isso também se manifesta nos comportamentos. Às vezes não de forma tão racional, tão consciente e tão possível de ser descrita como de um adulto, mas que se manifesta através de um comportamento de birra, de uma mudança de apetite, e que nós iremos falar mais disso nos nossos próximos Fala de Giz, né, Amanda? Sim, fica ligadinho que no próximo a gente vai falar sobre a parte infantil, né? E essa questão do flash, só para a gente poder finalizar, acho que a gente que tem filho dentro do espectro, tem algum diagnóstico, os flashes são muito comuns. Então, às vezes você se pega pensando, quando meu filho crescer? Aquilo ali te dá até uma batedeira no coração de você pensar assim, será que vai evoluir? Será que vai ter uma vida independente? Ou então, e quando eu não estiver mais aqui? Então, por isso que eu acho tão importante você falar dos flashes, porque são flashes que nós, famílias, vivenciamos muito, né? E aí você tem que rebater com uma crença sua. Não, mas Deus está no controle, eu estou fazendo tudo o que é possível, e aí aquilo ali te dá uma certa paz, né? Então, sim. Acho que por isso que eu quis falar. Amiga, uma boa pergunta nesses flashes de catástrofes que a gente tem você se perguntar assim, qual que é a pior situação possível dentro da realidade, né? Então, existiria a hipótese real de um completo desamparo? A crise do ser humano é quase sempre desamparo, né? Existe a possibilidade de realmente, meu filho, no caso, ficar completamente sozinho no mundo? Não. Quais evidências do contrário eu tenho? Bom, existe apoio familiar, existe a minha tia, minha avó, minha sobrinha. Madrinha, amiga. Amiga. Então, existe apoio governamental, existe apoio de N apoios que você pode ter certeza que, independente do grau de desenvolvimento que o seu filho for alcançar, ele pode ter paz, que é a única coisa que é fundamental na vida, você ter paz, a subsistência, a segurança espiritual, tudo isso, né? Nunca isso está aniquilado completamente das nossas possibilidades. Quando você entra em contato com essa verdade, aí você para de ter os flashes. Ai, gente, eu acho que rende, assim, muito essa conversa. Maria Paula, escutar a Carol é muito bom, não é? É maravilhoso. Você transmite paz, Carol. Tenho certeza que as pessoas ouvindo o seu Fala Gigi já vão conseguir ter um manejo melhor da ansiedade, né? Até porque o seu tom de voz transmite isso, a sua forma de expor transmite isso. E além das dicas que você já deixou aqui claramente para as pessoas. Então, privilegiados são aqueles que estão assistindo o Fala Gigi de hoje. Eu realmente sou muito abençoada de te ter como amiga, viu, amiga? Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? E sim, agora nós vamos finalizar. Carol, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Gente, convidaremos mais vezes, amiga. Meus contatos estão aí à disposição. Eu dou muita orientação por WhatsApp. Fica livre mesmo para mandar mensagem e a gente eu ajudo você a encontrar uma instituição na sua cidade, um psicólogo que possa te acompanhar, e conta comigo. Então é isso, muito gente. Bom saber disso, Carol. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Assim eu me despeço, viu? Tchau, pessoal.